Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Esses salmos são dos filhos de Corá, né? Se você quiser conhecer a história de Corá, Números 16, de 1 a 40, ele foi um rebelde que se rebelou contra Moisés e Deus abriu a terra e engoliu ele e as coisas que pertenciam a ele. Agora os filhos dele não, são os coraitas, responsáveis por trabalhar no tabernáculo. E o interessante é que esses 3 salmos falam muito sobre o Monte Sião, sobre a morada do Altíssimo, sobre Deus ser o nosso refúgio e fortaleza. E nos fala também como era o pensamento dessas pessoas de antigamente. É interessante, você lê Isaías 66, você lê Hebreus 13, fala de uma cidade, de um lugar, de uma morada preparada pelo Altíssimo, aonde ele habita e aonde nós também habitaremos. Em Apocalipse 21, fala detalhes desse lugar. Fala como é constituída essa cidade. E em Apocalipse 22, diz que os rios de água viva emanam desse lugar. E nesse lugar tem a árvore da vida. A Bíblia é um livro maravilhoso, que tem início, meio e fim. E lá no início, Deus programou fazer o homem a sua imagem e semelhança. E interessante que quem estava fazendo o homem a imagem e semelhança. Leia Gênesis 1:26, façamos. O nome Deus ali é Elohim, disse Deus, façamos. E Elohim é plural, é um Deus no plural. Quando diz Elohim, está se falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente lê 1 João capítulo 5, leia o capítulo todo, vai falar que há 3 que dão testemunhos, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. A palavra, o verbo, é o Cristo. Então, o Cristo, o Pai e o Espírito fizeram todas as coisas, mas já está programado uma morada do Altíssimo. Quando diz Monte Sião, é interessante, porque Monte Sião não é simplesmente um monte, é uma cadeia de 7 montanhas em Israel. E numa dessas montanhas está o Monte do Templo. Para os judeus foi ali que Abraão ofereceu Isaac. Para os muçulmanos, ali é a pedra fundamental da criação do mundo também, onde Maomé foi assunto ao céu. Aquela mesquita é chamada Domo da Rocha. E embaixo daquela... Agora, esse lugar físico hoje tipifica um lugar celestial. Deus ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus hoje ele habita em você, habita na sua família e habita no meio do seu povo, na igreja. Mas a Bíblia ela nos diz que Deus preparou um lugar para passar uma eternidade conosco. E o salmista ele fala sobre essa cidade. Ele diz que Deus é o refúgio e fortaleza, mas ele diz que águas saem da cidade do Altíssimo, né? Que Deus reina sobre todas as coisas e é a mais pura verdade. Quando a gente lê Apocalipse 21, ali é a nossa vitória. Eu não sei o que você passa hoje, mas você não deve viver pelo hoje. Viva pelo futuro, porque o nosso futuro é maravilhoso para quem tem Jesus. A promessa para nós, para aqueles que vencerem, para aqueles que perseverarem até o fim, é habitar nas moradas do Altíssimo. Até a profissão de Jesus é algo bem interessante. Deus ele é um construtor. Deus ele está preparando uma cidade para que a gente possa morar. E o filho dele, nada mais, nada menos, é um construtor. E Marcos diz que Jesus Cristo é o filho do carpinteiro. Não estão entre nós os seus irmãos e irmãs. E muitos creem que a palavra tecton, carpinteiro, é a profissão de Jesus, uma pessoa que mexe somente com madeira. Não. Tecton é um construtor que trabalha com qualquer tipo de material, pedra, madeira, ferro. O tecton é mais um construtor do que um carpinteiro. E a Bíblia, ela fecha isso quando diz que, leia 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, verso 5, que diz que nós mesmos, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. O carpinteiro não, o construtor Jesus, que também é carpinteiro, pedreiro, construtor, ele está fazendo um santuário para Deus.
E essa cidade, ela não é feita de pedras comuns, mas de pedras vivas. Essa cidade é constituída de pessoas. Você fala, pastor, eu li em Apocalipse 21 que é uma cidade de ouro. Sim, você é o ouro de Deus, você é a joia de Deus. Leia Malaquias 3, 16 em diante. Leia 1 Pedro capítulo 1, você está sendo depurado pelo fogo, porque você é uma pedra desse santuário vivo que Deus está construindo. Que coisa maravilhosa. No final do livro da Bíblia, Deus vai habitar no meio de nós, dentro de nós, conosco. Deus conosco. Quando você lê o nome Emanuel, Deus conosco, na realidade, Emanuel, Deus se fez barro, o Deus se fez homem e habitou conosco. A festa de tabernáculos, ela marca Deus morando no nosso meio, Deus tabernaculando conosco. E o desejo do Pai, ele vai se cumprir. Quando Jesus voltar, ele vem arrebatar um povo santo. Ele vem arrebatar as pedras vivas desse santuário para a morada de Deus, o Altíssimo. Você é o ouro daquela cidade. Você vai ler Apocalipse 20, que o sol e a lua não vão existir mais. Nós vamos ser a luz. Não haverá mais noite, não haverá mais contagem de tempo. É interessante, lá em Gênesis, o sol só é criado no quarto dia. Leia Gênesis 1,14, até o quarto dia de Gênesis. A gente não sabe quantos anos se passaram na Terra, porque não tinha o referencial do sol. 1 ano é o tempo que a Terra dá em torno do sol. Se eu não tiver sol, o que é o tempo para mim? Não conta mais. Então a Bíblia começa sem contagem de tempo, o homem eterno morando com Deus. A notícia boa é que ela termina com o homem eterno morando com Deus. Apocalipse capítulo 21 fala dessa cidade, da luz. O sol perdeu o seu papel, porque agora nós somos eternos, moramos com o Altíssimo. Os vencedores herdarão essas coisas. Leia Apocalipse 22. O que o salmista está falando aí da água que sai do santuário. Quando a gente vê essa água, é o Espírito. Nós vamos estar imersos no Espírito, morando com Deus. Não há mais lágrima, nem choro, nem pranto, nem dor, pois a morte foi vencida, foi eliminada. Então eu te digo, será que vale a pena apostar aqui nessa terra ou apostar lá? Muitos do nosso meio hoje ensinam a apostar nessa terra. Quando a gente vê os salmos dos filhos de Corá, eles acreditavam nessa cidade. Abraão, leia Hebreus 11, morava em tendas porque ele acreditava nessa cidade. Isaías 66, ele acreditava nessa cidade. Hebreus 13, ele acreditava nessa cidade. João 14, Jesus está fazendo a nossa casa nessa cidade. Você é uma pedra viva de um santuário vivo de Deus. Deus ama pessoas e não coisas. Quando fala ouro para Deus, é zero, é asfalto. A verdadeiro ouro de Deus é você, e você está sendo depurado para fazer parte desse santuário vivo, para a morada de Deus, o Altíssimo. Coisa maravilhosa. Em Apocalipse 22, você vai poder ver o rosto de Deus e do Cordeiro. 2 tronos lá. Lá fala que lá, Apocalipse 22, lê lá, do 3 em diante, pode ler tudo. Lá fala que nesse lugar está o trono de Deus e do Cordeiro. E eu te pergunto, e o trono do Espírito? Se são 3 que dão testemunhos, 1 João capítulo 5, 3. E o trono do Espírito? O trono do Espírito está lá? Está. O trono do Espírito é você. Você é o trono do Espírito. Nós temos lá na cidade do Altíssimo 3 tronos. Você vai poder contemplar a face do Pai. O Filho vai falar para você o seu novo nome. É interessante que lá Jesus tem um novo nome. E vai te dar também uma pedrinha com o seu novo nome.
E lá você vai poder contemplar a face deles, e você é o trono do Espírito de Deus. Então, não negocie a sua fé, persevere, lute até o fim. Jesus não falou que seria fácil, mas ele falou que valeria a pena, e eu creio nisso. Tem dias que são dias maus, mas é interessante as palavras de Jacó, que ele falou que os dias maus ele até esqueceu, porque foram poucos perto da bondade, da misericórdia que Deus deu sobre a vida dele. Leia no livro de Gênesis, quando ele fala para o faraó a idade dele, ele fala que poucos foram os maus dias na vida dele. Não quer dizer que nós não vamos ter o dia mau, nós vamos ter. Mas a fé, você lê Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. É a certeza daquilo que se espera e a convicção de algo que você não vê. Eu não vejo Jesus, mas Ele está comigo todos os dias. Eu não vejo essa cidade, mas eu creio que eu vou morar nela. Eu não vejo ainda, eu não sei o dia da minha partida, mas eu sei que eu não morro mais, porque todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Então nessa manhã, viva pelas promessas da palavra. Não ande cocheando entre dois senhores. Não ande agradando a Deus e agradando o mundo, porque é impossível agradar Deus e o mundo. É igual água e óleo. Aquele que se diz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Leia Tiago 4,4, leia Romanos 8. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Hoje o meu desejo é fazer a vontade daquele que me arregimentou para a sua obra. Hoje o meu desejo é ser um soldado de Cristo. Eu durmo e levanto pensando no reino de Deus, pensando como que vai ser o dia no qual eu estarei ali diante dele, contemplando a face de Deus e do Cordeiro, com uma certeza no meu coração, tão certo quanto o ar que eu respiro. O nosso Salvador vive, reina e vai voltar. Esse mundo, a maldade desse mundo, esses homens malignos, poderosos entre aspas, porque poderoso é o nosso Deus, é Jorge Soros, que escraviza nações com seu dinheiro, um homem completamente endemoniado, patrocinador da ideologia de gênero, de aborto. Esse homem vai chegar o dia dele, o dia do julgamento, e o que aguarda ele é o lago de fogo. Nenhum tostão do dinheiro trilionário que ele tem vai poder livrar ele desse lugar. Meu irmão, esse dia é um dia para você acordar. É um dia para você orar mais, jejuar mais, porque os dias estão ficando maus. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o diabo se enfurece. Ele não tem como frear as profecias, elas vão acontecer, ninguém tem. Mas ele tenta adiar o máximo possível e levar o máximo possível de pessoas para o lago de fogo junto com ele. O lago de fogo não foi feito para você, nem para os seus familiares, nem para nenhum ser humano. Mas infelizmente muitos vão para esse lugar por sua decisão. Leia João capítulo 3, verso 18 em diante. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz está aí, Jesus está aí. Hoje você pode escolher mudar. Hoje você pode escolher entrar no caminho estreito. Hoje você pode ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados. Hoje você pode tomar uma decisão na sua vida. Eu não quero pecar mais. Você pode. Então hoje é dia de você erguer sua cabeça, tomar posse da vida eterna, tomar posse do seu Redentor, porque Ele vive. É interessante Jó passando um momento terrível da vida dele. Ele escreveu, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Indiferente do que você passa hoje, o seu Redentor vive e vai voltar. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.